Então é isso, ó, nós temos que lembrar desses detalhes. Área de conexão, pelo menos 2 unidades de espessura vertical, para que não ocorra fratura da região da área de conexão pela ação das forças mastigatórias, quando esse trabalho for instalado clinicamente e ele passar a fazer parte, né, do aparelho mastigatório do paciente. Como eu disse, olha, se eu tenho 2 retentores e um pôntico, até essa situação ele já pode fazer um enceramento direto sobre o modelo, criando, né, já a conformação definitiva no enceramento da infraestrutura dessa prótese fixa múltipla, numa vista vestibular, numa vista lingual. E depois de fundida em metal, ela está aqui, ó, prontinha, né, para levar à boca e dar o prosseguimento no tratamento. Agora, como nós fazemos isso? Olha, se eu tenho um segmento maior do que 3 dentes, né, então promove-se um enceramento de diagnóstico, dando a forma final de como a prótese definitiva vai ficar, com todos os detalhes, e depois marca em profundidade a espessura que eu preciso remover de cera para que depois eu tenha uma cobertura uniforme de porcelana. Se é 1 milímetro uniforme, então eu vou riscar 1 milímetro de profundidade, né, e removo toda a cera em profundidade. Como esse preparo ele foi feito com 1,2 milímetro, então eu tenho um espaço de uma infraestrutura numa espessura de 0,2 milímetro uniforme para receber a cobertura depois da porcelana, que vai ser a remoção dessa cera do enceramento definitivo de diagnóstico. Tá? Outra situação, a 3 dentes só, mas preferiu encerar, riscar e fazer e sugar a cera, criando um espaço para a cobertura de porcelana, numa vista oclusal, ocluso-vestibular, né? E depois, olha, como é uma peça em 3, é uma peça fixa múltipla, uma infraestrutura de uma peça fixa múltipla de 3 dentes, nós podemos ainda deixar ela em uma peça única. Não tem nenhum problema, porque são só 2 retentores. Ou eu posso já, se eu tiver dúvida, que a minha infraestrutura não vai depois instalar até o curso final, depois que ela está encerada certinha, na área de conexão eu posso separar ela em 2 peças. Olha. E a área de conexão está aqui, dos 2 lados, né? Na mesial do pôntico e na distal desse retentor, de uma superfície lisa, convexa e plana entre as duas, e essas 2 peças vai para fazer uma fundição. Tá? Outra situação, 4 dentes, né? Então faz-se o enceramento, depois suga, tá? Depois suga a cera, criando espaço para cobertura de porcelana. Outra, 2 dentes apenas, pode-se fazer o enceramento, porque às vezes é necessário a gente olhar e observar no enceramento se vai ficar bonito, né? Se o dente vai ter o volume correto, se vai ter a posição correta, se vai dar a estabilidade oclusal correta. Então eu faço um enceramento diagnóstico definitivo, né? Depois sugo. Depois que suguei, eu posso incluir e fundir, né? Para que eu tenha a fundição da infraestrutura. Tá? Todas as vezes que eu tenho 2 retentores com uma área de conexão, veja, eu tenho que ter a área de preenchimento da papila não em V, com vértice nítido. Ela tem que apresentar uma ligeira ou um ângulo entre os 2 lados mais obtuso. Ele não pode ser um ângulo vivo, um ângulo reto ou um ângulo agudo. Tá? Ele não pode ser um ângulo agudo.
então ele é ligeiramente arredondado. Para quê? Para facilitar aqui, depois lá na boca, o alojamento e o preenchimento do espaço correspondente à papila interproximal. Depois que as minhas infraestruturas estão prontas, né, que o técnico já inserou a infraestrutura, ele vai utilizar essas hastes de cera, que são as hastes que vai formar o pino, são pinos para formar o conduto de alimentação, por onde vai passar a liga fundida para preencher a loja que esse padrão de cera vai deixar. E próximo do padrão, então esses pinos para o conduto de alimentação é fixado sobre o padrão de cera, que é aquele enceramento. Olha, esse enceramento que nós fizemos, tá? Esse enceramento nós chamamos de padrão de cera, tá? Padrão de cera, ou padrão em cera, tá? Porque ele é que vai ser incluído num anel e vai ser fundido. Esse padrão em cera é que vai ser transformado em metal, quer dizer, ele vai ser substituído por metal. Então nós vamos ligar o pino para o conduto de alimentação nesse padrão de cera, só não pode ser colocado e fixado esse pino para o conduto de alimentação no padrão de cera contra uma superfície do padrão em 90 graus. Ele precisa ser colocado numa posição em relação ao padrão de cera em 45 graus, para permitir a fluidez da liga, para preencher toda a loja deixada por esse padrão de cera. Tá? Então prende o padrão de cera no pino para o conduto de alimentação e 1,5 mm distante do padrão de cera no pino, a gente dá uma engordadinha com cera, esse volumezinho no pino de cera nós chamamos de... Esqueci o danado do negócio. Esse preenchimento, olha, 1,5 mm distante do padrão de cera, vai ser o reservatório de liga líquida para compensar a contração da liga quando ela entrar para dentro e preencher o padrão de cera. Então, esse é um reservatório de liga líquida, que enquanto a liga que está passando do estado líquido para o estado sólido vai sofrendo contração, eu tenho liga líquida aqui para compensar a contração e eu não ter uma alteração dimensional da minha peça fundida em relação ao volume do meu padrão de cera. Tá? Então isso é um reservatório de liga líquida para compensar, tá? Para compensar a contração do metal quando nós executarmos a fundição, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Bom, depois que o meu padrão de cera está fixado contra o pino, e eu já criei o reservatório de alívio 1,5 mm distante no pino, que vai formar o conduto de alimentação, esse conjunto agora é acoplado nesse dispositivo que nós chamamos de base formadora de cadinho. Base formadora de cadinho. Então, olha, eu vou prender o meu padrão de cera com o pino de alimentação nessa base formadora de cadinho. Fixo com cera, e estando fixado em posição, eu vou acoplar a essa base formadora de cadinho um anel que pode ser metálico ou de plástico. Normalmente, para as ligas de alta fusão, como níquel-cromo, como cromo-cobalto, nós utilizamos um anel de plástico. Então aqui eu tenho um anel de plástico que foi inserido contra aquela base formadora de cadinho, e agora eu manipulo um revestimento
refratário. O que significa isso? Revestimento é um material que vai ser depois levado ao forno e aquecido. Dependendo da liga que eu vou fundir o meu padrão em cera, né? Se for uma liga de prata, eu vou levar ao aquecimento até 200 graus. Ou se for liga nobre, até 200 graus. Se for uma liga não nobre do tipo como cobalto, então vai ser a 900 graus, a 1100 graus. Para isso, esse conjunto, ele vai ser levado ao forno na temperatura de acordo com o tipo de liga que eu vou fazer a fundição do meu padrão em cera ou da minha infraestrutura. Tá? Então, assim que eu fiz o preenchimento do anel com o meu revestimento refratário e preenchi todo o anel, eu espero a presa final do meu revestimento refratário. Assim que ele tomou presa, eu vou remover a base formadora de cadinho e vou levar a um forno. Olha, aqui está levando a uma temperatura de 1000 graus. E ele nunca deve ser colocado, aquela base formadora de cadinho, que ficou aqui na base do meu anel de revestimento, né, encostada em 90 graus. Eu coloco um recipiente para que o meu anel fique inclinado. Para quê? Para que fique livre, né, para a remoção dos gases da cera que vai ser queimada aqui dentro. Quando eu estou aqui dentro do forno a 1000 graus, então essa cera, esse pino que é em cera, essa cera do padrão em cera, que vai estar aqui dentro, ela vai ser queimada e ser volatilizada. E internamente, dentro desse anel de revestimento, nós vamos ter o espaço deixado por essas estruturas, o pino, o reservatório e a forma do meu padrão em cera. Tá? Fazendo isso, olha, aqui outra forma de fixar, tá? Então fixa, base, fixou no pino, base formadora de cadinho, anel plástico, base formadora de cadinho com o pino e o padrão em cera lá dentro, preso, enche com revestimento, espera tomar presa, remove a base formadora de cadinho, leva ao forno e depois, quando tiver aquecido, aí nós temos o processo de fundição, pode ser a vácuo ou pode ser por centrifugação. Depois vocês vão aprender isso aí quando o professor for falar para vocês de ligas metálicas. Tá? Mas tira isso aqui, coloca numa fundição a vácuo ou numa base formadora de cadinho, liquefaz a liga e depois injeta lá dentro. Injeta lá dentro, o mesmo formato que ela tinha antes em cera, foi devolvido em metal com o pino da base formadora do conduto de alimentação, né, para que as peças não venham a falhar. Olha, então, tudo em metal. Agora, o técnico espera resfriar, ele vai cortar aqui e remover esse pino do conduto de alimentação da infraestrutura. Então, ele remove, tá? Então, ele remove, aí vai preparar a infraestrutura para que ela seja ajustada no modelo para trabalho, sobre o troquel, daquele modelo para trabalho com troquel removível articulado, e vai devolver para você fazer então a prova clínica. Tá? Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar e nós vamos entender como que articulamos os nossos modelos, como que nós fazemos o enceramento, como que nós fazemos inclusão e fundição metálica das nossas infraestruturas, né, de prótese fixa unitária ou múltipla do tipo metalocerâmico.
E aí, ó, espero que vocês entenderam. E agora não vai só conhecer, você já vai saber, né? Você já, nessa situação, você já conhece e já vai saber, né, executar o registro oclusal. Você já vai conhecer e executar montagem do modelo inferior no ASA. Você já tem uma noção básica, né, conhece e tem uma noção básica dos procedimentos laboratoriais. Tá? Dessa forma, é assim que nós promovemos o registro e articulação dos nossos modelos no trabalho. Muito obrigado.